porque ela já tinha um filme prometido já para o ano passado, por causa de coronavírus, todo esse negócio da pandemia, o filme dela não saiu, e depois saiu no finalzinho do ano, só que ela saiu em algumas cidades, já entrou a fase amarela de novo, então muita gente acabou ainda não vendo. Então, apesar de ser um filme já lançado, muita gente ainda não conhece. Então essa aqui é a Diana, né? Ela é uma amazona, e começou como ela tendo nascido do barro, né? Pelas mãos da própria rainha Hipólita, e depois, mais nos Novos 52, já foi falado que não, que ela tinha nascido de uma relação entre Zeus e a rainha Hipólita, que Zeus também não é novidade nenhuma, porque ele tinha filho com todo mundo, né? Então não importa se era deusa, semideusa ou humana, Zeus ia lá. E então, nas histórias mais recentes, ela passou a ser filha de Zeus, então daí viriam superpoderes dela, afinal de contas ela não deixa de ser uma divindade, consegue se comunicar telepaticamente com soldados, é bem estranho. Ela tem super força, ela tem super velocidade. Alguns dizem que ela só perde em velocidade só para o próprio The Flash, ganhando até do Super-Homem. Ela tem fator de cura, né? Então ela se regenera, ela voa. Ela ainda tem, em alguns capítulos, né, em algumas edições de gibi, ela consegue fazer teletransporte, que ela tinha o avião invisível. Aí vamos lá, pô. Ela tem super velocidade, ok, então ela vai se deslocar super rápido para qualquer lugar. Só que aí ela tem o poder do voo. Pô, para que ela vai precisar correr rápido se ela pode voar? Ela pega, sai daqui e chega lá rapidinho. Só que além de voo, ela tem teletransporte. Pô, para que eu vou voar se eu posso sumir e aparecer em outro lugar? E aí, de repente, aparece também o avião invisível. Para que eu vou precisar de um avião invisível se eu posso me teletransportar? Eu não sei. A origem do avião invisível teria vencido uma luta contra o Homem-Coruja. Durante a batalha, essa ferramenta de camuflagem ela se danificou, ficando ele invisível eternamente. Independente, é muita coisa. E o avião invisível aparece basicamente em pouquíssimos quadrinhos, aparece no seriado da década de 70 e só. E se a gente começar a falar sobre o que ela tem, né, sobre os armamentos que ela tem, então além dela ter super força, super velocidade, voo, tudo isso daí, ela ainda tem equipamentos. Então ela tem o laço da verdade, que é muito interessante, que ela foi criada pelo William Marston, que é um psicólogo, um pós-doutorado por Harvard. Ele também foi o inventor do polígrafo, e ele era um cara extremamente bem conceituado. Um dia ele dando entrevista, ele pegou e falou assim: as histórias em quadrinhos elas fazem muito bem porque elas ajudam a contar histórias, elas embutem valores de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais fácil. Ele foi convidado para ser um consultor da DC Comics, e daí ele ajudou a criar a Mulher Maravilha. Eles queriam ter realmente uma personagem que dialogasse, que conseguisse obter vitórias não apenas de uma maneira bruta. E aí a Mulher Maravilha ela ganhou ainda alguns poderes, né, que são muito pouco explorados, né, mas consta na literatura, principalmente dos gibis, que ela é multiglota, ou seja, ela é capaz de se comunicar em todos os idiomas do mundo, e também ela tem o poder de se comunicar com os animais. Apesar que quando você vê isso daí, principalmente nos filmes, ela não se comunica tão bem assim, ela resolve mesmo na porrada. Também como uma maneira de inclusão, então ela é uma mulher, e na época você não tinha personagens femininas, ela teve uma excelente receptividade, inclusive os gibis dela, ela foi criada em 41, lembrando que em 1942 os Estados Unidos entrou para a Segunda Guerra oficialmente, né? Então ela declarou guerra contra o eixo. O pessoal usava muito os quadrinhos, né, como uma maneira de se comunicar também com as tropas, com os soldados, né? E aí você tinha a Marvel, que tinha lançado o Capitão América, né, que se comunicava muito bem com os soldados. Então esse cara aí tá aqui, ó, né? Todo mundo já sabe, então inclusive o primeiro gibi dele, ele dando um soco na boca do Hitler. A DC Comics, ela contra-atacou com a Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha, além dela ser a deusa da guerra, né, se comunicar com os soldados, como eu já falei anteriormente, ela também, por ser mulher muito bonita, nossa, o pessoal adorava ver as histórias dela. Imagina você lá, meses no front e tal, e de repente você pega e lê um gibi de uma mulher bonitona, não sei o que lá, super poderosa, e que brigava pela justiça. Ela ainda tinha os braceletes e o escudo, que tanto o bracelete quanto o escudo, eles foram feitos de restos do escudo de Zeus. Por isso que ele é tão resistente, ele resiste a bala, ele resiste a raios, ele resiste a praticamente tudo. O escudo da Mulher Maravilha seria mais poderoso do que o escudo do Capitão América. E esses braceletes, apesar de eles serem uma ferramenta de defesa extraordinária, né, ela tem uma função muito mais poderosa do que ser uma ferramenta de defesa. Na verdade, os braceletes, eles são utilizados para conter a força da Mulher Maravilha, de tão poderosa que ela é, e quando ela precisa realmente liberar todo o seu poder, ela tira os braceletes aí, meu amigo.
sai de perto que não tem para ninguém, ela vai destruir tudo que tiver na frente dela. Uma coisa interessante para falar sobre o começo da Mulher Maravilha. Bom, todo mundo já sabe que ela é uma amazona, que ela vivia lá na Ilha Paraíso, porque as amazonas estavam decepcionadas com o mundo dos homens, estavam sempre em guerra, sempre com muita confusão, então elas resolveram se exilar na Ilha Paraíso. Aí de repente cai um cara lá, fala que o mundo está em guerra, né? Era a Segunda Guerra Mundial na história, e aí a Rainha Hipólita, ela simplesmente ela decide pegar e fazer uma competição e que a melhor amazona acompanhe o cara para resolver os conflitos na Terra dos Homens. Pô, caramba, você se isolou da ilha para se livrar das guerras, você vai lá e manda a sua melhor amazona para ajudar. Então não se isola, continua no mundo e resolve tudo você mesma, né? E uma outra coisa muito legal pra gente falar é sobre as atrizes que já viveram o personagem da Mulher Maravilha. Todo mundo pensa que a Lynda Carter foi a primeira Mulher Maravilha, mas não foi. Em 1974 foi feito um filme da Mulher Maravilha, quem estreou foi a Katie Lee Crosby. E logo depois, no ano seguinte, foram fazer a gravação do seriado e ela reivindicou os direitos de viver a personagem também no seriado, mas ela foi vencida na audição pela Lynda Carter. Lynda Carter, lembrando, ela foi Miss Mundo 1972 e ela também participou de filmes, né, mais ou menos na mesma época que ela participou do seriado. Lembrando que o seriado esse que eu tanto falo, ele teve 3 temporadas e foi de 1975 a 1979. Tá? Foi um seriado, ele realmente fez muito sucesso, consagrou a Lynda Carter, inclusive ela ficou marcada eternamente como esse personagem, fez outros personagens, mas a verdade é que todo mundo lembra dela como a Mulher Maravilha. Outro detalhe interessante, em 1996 houve um crossover entre a Marvel e a DC Comics, e em um determinado momento a Mulher Maravilha ela pega o martelo do Thor, consegue levantá-lo, ou seja, ela é digna, com extrema facilidade, inclusive, coisa que o Hulk não conseguiu fazer, mas na hora da luta ela abandona o martelo porque ela julga que seria uma vantagem absurda ela, com todos os seus poderes, tudo, e ainda mais com o martelo do Thor, então ela abandona e vai para a luta sem o martelo. Outra curiosidade sobre o mundo da Mulher Maravilha envolvendo ainda a Lynda Carter. Em 2011, ela indicou a Sandra Bullock como sendo a atriz perfeita para viver a Mulher Maravilha numa nova fase, tá? Apesar de que isso não veio acontecer. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, faça a sua inscrição no canal Vintage. Lembrando que a gente fala sobre o mundo geek, a gente fala sobre o mundo de cervejas artesanais, a gente fala sobre automobilismo, fala sobre iniciativas empreendedoras. Escreva o seu comentário e a gente vai atrás, a gente vai trazer para você o melhor conteúdo possível. Legal, pessoal? Então, inscreva-se, deixe o seu like e a gente vai se falando até uma próxima oportunidade. Obrigado, abraço.